Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato e vamos nós arrumar a gola da camisa, que a camisa tá bagunçada. Enquanto isso, vamos ficar aí com Chico Buarque, Apesar de Você. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Amigos e amigas, hoje o Evangelho é João capítulo 16, versículos 20 ao 23a. Sexta-feira da sexta semana da Páscoa. Estamos fechando o período pascal, tempo litúrgico em que a igreja celebra o Cristo ressuscitado. Mas a gente entra hoje ainda falando, né? Ontem eu falei que eu não entendo nada de futebol, e alguém já me sacaneou. Bom, gente, olha só, eu torço pelo São Paulo, mas não me pergunte o nome de um jogador, nem pergunte para mim também o nome do técnico. E nem a direção, nem pensar na direção. Eu sou um torcedor que torce só. Lembrando a todos e a todas, não me envolvo, parece isso. Lembrando a todos e a todas que a gente ontem fizemos uma colocação no nosso canal aqui, até mesmo também lá no WhatsApp, da ministra Marina Silva sendo atacada. Alguém já falou, você fica se metendo em política. Senhores, nossa vivência de fé, ela não é uma vivência, vamos dizer assim, ausente da realidade. É dentro da realidade. Por isso o evangelho de hoje, a gente começa com a reflexão de Jesus, né? Vós chorareis e vós lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Jesus, ele não nega o sofrimento. Ele não promete uma vida pra gente sem cruz. Pelo contrário, como diz Padre Zezinho, a cruz é como a asa de um avião que nos leva para o céu. E Jesus nos convida a passarmos nesta vida de sofrimento, a atravessar com alegria, atravessar com esperança. A tristeza dos discípulos aqui nesse evangelho é uma tristeza que todo povo fiel tem quando alguém se vai, quando você perde alguém que você ama, quando alguém que você tem muito carinho, às vezes vai morar com Deus. Imagine só a comunidade apostólica naquele momento em que o Cristo falava de uma despedida em plena ceia judaica. E sabe que toda tristeza não é ignorada por Deus, era sempre transfigurada, sempre transformada. É isso que Jesus nos garante. O reino nasce nas dores de parto, não nos confortos dos palácios, das cúrias com conforto caríssimo, com escritórios montados à base. A imagem da mulher em trabalho de parto é uma imagem reveladora, e a imagem da mulher também nos fala claramente aí dessa realidade que nós vimos aí ontem, dia 27, não é isso? Da ministra do Meio Ambiente e da catástrofe climática, Marina Silva sendo atacada. Jesus nos mostra que a nova vida só é gerada a partir do grito e também na coragem e na entrega. E aqui nasce a igreja verdadeira, não a igreja que se esconde atrás do incenso, dos incensos caros e da sacristia, mas aquela que caminha na lama dos pobres, se arrisca ao lado dos oprimidos, que vive o evangelho no chão do mundo. Ou seja, muitos querem o céu, mas esquecem que para chegar ao céu é preciso estar bem conectado com o chão. Essa metáfora que Jesus usa hoje também grita em nome de tantas mulheres, mães que têm seus filhos mortos, seja pelo poder paralelo, seja pelo tráfico, seja pela bandidagem, seja como for. As mães mártires, líderes, as mães profetas que resistem na periferia, nas favelas, nas comunidades aqui do Rio de Janeiro, nos interiores, nas aldeias, nos quilombos, nas quebradas de São Paulo. E nós não podemos nunca nos calar. Nessa semana, em pleno 2025, vimos aí a ministra Marina Silva sendo atacada. E nós, muitas das vezes, queremos nos perguntar onde estavam os outros ministros, os outros senadores que ficaram quietos. Quando Jesus é atacado naquele contexto, muitos se acovardaram, muitos ficaram quietos. Quando Jesus diz que o mundo se alegrará enquanto os discípulos choram, ele está desmascarando uma estrutura perversa. Quando nós estamos na cruz, quando estamos sofrendo, poucas pessoas têm coragem, a exemplo de Verônica, a exemplo de Maria, de estar no nosso lado.
o mundo das elites, dos impérios, das estruturas que se alimentam do sofrimento e da dor do pobre, a dor daqueles que estão à margem, na periferia. Esse mundo hoje se manifesta através de movimentos de ultradireita que se dizem patriotas, movimentos que usam pastores, que gritam que Deus acima de tudo, e ainda usa o termo, nós somos católicos praticantes, nós somos evangélicos de verdade, ou seja, se vendem ao capital financeiro e também ao capital político. Nós temos aí um pastor que eu conheço muito bem, você também conhece, que tinha bigode, não tem mais, que atualmente vive uma cruzada política em prol de uma tal de anistia que não tem nada a ver. Sim, o Cristo ainda continua sendo crucificado nos dias de hoje, no corpo dos negros, perseguidos e assassinados em nossas comunidades, nos indígenas que ainda são expulsos em suas terras pelo garimpo ilegal, também na comunidade LGBTQIAPN+, que são perseguidos por causa da sua realidade sexual, por causa da sua vida em si. E nos migrantes, que são às vezes colocados para fora do país. E o mais doloroso também, que nós podemos dizer, nesse mundo de hoje, encontramos às vezes a própria violência que vem de dentro da própria mãe igreja. O clericarismo, essa doença, essa patologia espiritual que transforma o evangelho em controle, a partilha que nós devemos ter como cristãos, Atos 2:32, em dominação. A comunhão se torna algo submisso àquele que só ele pode ser. A comunhão, que deveria ser algo libertador, é algo que nos deixa preso à vontade de um padre, de um bispo ou até mesmo de um diácono. O clericarismo, ele é uma apostasia, ele é um anti-evangelho, é a negação prática do Cristo servidor, é uma heresia com capa de tradição de T minúsculo. E hoje também acontece. Eles ainda estão aliados à extrema-direita religiosa que transformaram Jesus em um soldado de uma guerra ideológica e cultural, mesmo dizendo que não são ideológicos. Essa aliança entre o clericarismo em nossas comunidades e a extrema-direita é uma aliança profana que ataca a fé verdadeira. É uma aliança entre o altar e o gabinete, entre o sacrário e, às vezes, a farda, entre o púlpito e o fake news. A gente olha claramente, mas ainda temos que ter a certeza e a alegria dos pobres que partilham no mesmo momento o sofrimento, a escassez, a alegria das comunidades que celebram, mesmo sem ter nada, o batismo e a alegria de viver, a alegria dos mártires, Dolly Stang, Martin Luther King e tantos outros prodigiosismos que continuaram e são sinais de ressurreição em cada gesto que nós olhamos em nossa história. E a alegria principalmente de Maria de Nazaré, a nossa mãe, sob o título de Guadalupe, quando ela veste o manto indígena para defender o povo na rua, ou o povo mexique, que canta a cada momento a queda dos poderosos, a exaltação dos humildes. E é isso que nós queremos pregar, é isso que nós buscamos no evangelho de hoje. Jesus, quando fala de dor, nesse evangelho de hoje, João capítulo 16, versículos 20 ao 23, ele nos leva a entender que este evangelho tem que nos levar a uma encarnação do verbo. O clericarismo, essa doença espiritual, tem que ser combatida não com violência, mas com orações, mas também com práticas concretas. Aqueles que choram devido a questões de exclusão, de sofrimento, não tem que se render. Jesus fala claramente que virá como dor de parto. O povo não pode se render, seja a ideologia política, seja a ideologia clerical. O povo tem que resistir, porque canta quem consegue, mesmo debaixo da cruz. Porque aqueles que estão em nossas comunidades são aqueles que fazem de verdade a vida por nós. E eu paro por aqui, peço a você que nos ajude a continuar produzindo. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Você que está no WhatsApp, meu bom dia. Para você que está no YouTube, obrigado pela sua presença, pela sua paciência e pela sua audiência. Fiquemos com Deus, na certeza que estaremos chorando hoje, mas a vitória virá com Jesus de Nazaré, o Cristo ressuscitado. Eu sou Daniel Nonato. Você pensa, apesar de você
Apesar de você amanhã há de ser outro dia, você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear, de repente, impunemente?